Olá, sejam muito bem-vindos a mais um final de semana e hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha. Pois bem, a história começa com 4 amigos e todos são estudantes de medicina. E eles estão ali conversando num quarto, entre brincadeiras, vai rolar o feriado de Santa Ana. E Felipe sugere todo mundo ir passar o feriado na ilha de 3 pontinhos, não diz o nome, mas é lá que mora a avó dele. Ela vai dar uma espécie de reunião, uma festa ali para todo mundo, né? Pra família, pros familiares, amigos. E Felipe tá chamando os amigos dele pra irem lá curtir. E ok, os nomes desses amigos são, eu anotei, Augusto, Felipe, Fabrício e Leopoldo. Pois bem, um deles, Augusto, que é muito mulherengo, diz não se apaixonar por ninguém. Mas Felipe diz assim, olha, se você passar esse final de semana lá na casa da minha avó, na Ilha de 3 Pontinhos, e não se apaixonar por nenhuma das minhas primas, eu vou pagar um almoço. Na realidade, quem sugere isso é Fabrício, né? Que caso Felipe perca a aposta, ele é obrigado a pagar um almoço para todo mundo. Caso seja Augusto quem perca essa aposta, acabe não se apaixonando por nenhuma das primas dele, nenhuma das mulheres ali da ilha, ele vai escrever sobre a sua perda, né? A história de como foi que ele perdeu essa aposta. Mas enfim, esses 4 amigos estão ali, estão brincando, e Felipe fala muito sobre as primas dele, que estão ali, inclusive a irmã dele, que é a Moreninha da nossa história. Pois bem, mas ao desenrolar disso, o Fabrício fala também um outro assunto aí no livro, né? Ele fala sobre, porque ele já tem mais ou menos ali um rolo com uma das primas de Felipe, Dona Joaninha. Dona Joaninha, misericórdia, também é muito jovem, tá? E vamos lembrar que, como essa história é muito antiga, não tinha essa coisa de ficar namorando, né? De ficar dando beijo, A gente namorava meio que à distância. Então como é que rolava esse namoro? Ela pedia muitas cartas. Ele tinha que fazer não sei quantas cartas por semana. Passar na frente da casa dela não sei quantas vezes ao dia. Ir ao cinema. Ele reclama que não há dinheiro, que aguente, que ele tá cansado já. Ele tá muito cansado, coitado. Então ele pede ajuda para Augusto para acabar com esse namoro aí dele, né? E aí Augusto não quer muito embarcar nessa história não, mas ok, todo mundo chega o final de semana e todo mundo vai pra essa bendita ilha. E tem cenas engraçadíssimas. Então, gente, nenhuma resenha que você possa ver em qualquer lugar vai suprir a necessidade que você tenha de ler um livro inteiro, tá? Mas eu vou contar algumas histórias aí por alto. Tá. Nisso, Augusto tá ali, né? Ele entra na sala ali e ele vê os amigos dele de um lado e do outro lado algumas senhorinhas. E uma das senhorinhas chama ele pra sentar bem do lado dela. E ele não tá muito afim, mas aí ela faz, né? A cadeirinha tá aqui, vem aqui, senta aqui e o bichinho vai. Aí ela fala muito, ele fica meio que sem paciência e tal. E como eu falei, todos eles ali são estudantes de medicina, né? Todos os rapazes. E ela começa a falar das dores dela, né? Que talvez ela possa ter, e pra zoar com a cara da velhinha, tadinha, ele fala que ela tem hemorroida. É muito engraçado. Ela fala, filho, tu não serve pra ser médico, não. Procura outra profissão que ser médico não dá. Mas enfim, acontece um monte de coisa aí. E a dona da casa, essa senhorinha, chama Augusto pra ali, lá numa gruta que tem ali perto, né? Eles ficam ali conversando. É muito bonitinho essa parte, porque ele fala que não se apaixona por ninguém, e resolve contar algumas das histórias de amor que ele viveu na vida. A primeira delas, que é mais bonitinha, ele conheceu uma menininha na praia e eles estavam ali brincando, até que algumas crianças passam ali e uma delas fala, corre, vem, o meu pai tá morrendo. E aí eles vão até essa casa onde tem um moribundo, 55, 50 e poucos anos. Eles chamam de ancião no livro. Ancião, 50 e poucos anos, mas tá, acho que de 50 anos.
E aí o ancião tá morrendo, eles até perguntam do que é, né, de que doença é, e ela fala que a dona da casa fala que não é doença alguma, que o que ele tem é fome. Isso aqui nisso ele tá ardendo em febre, ardendo em febre. E as crianças, para resolver esse problema, elas retiram ali uns trocados do bolso e dão pra família, até muito dinheiro, né, na época. E o velhinho que tava ardendo em febre ali na cama, para agradecer, ele fala que quem tá ali nos pés dele, na realidade, são 2 anjos. E aí ele pergunta para eles o que eles têm, né? Porque ele vai casar os dois. E aí o menino dá o camafeu e a menina dá uma esmeralda. E tem uma história que ele faz um cozer num cozer de colocar num breve. Não sei o que é breve. Pesquisei, não achei com facilidade, larguei mão. Se alguém souber o que é um breve, escreve aqui nos comentários, por favor, tá? Não é de um breve momento, não é outra coisa, mas tá. E cozeu ali, então a menina ficou com o camafeu, o menino ficou com a esmeralda. E tem até uma parte, né, que eles falam, mas se meu pai perguntar sobre o camafeu, o que eu respondo? Enfim, e é muito bonitinho no dia seguinte, o que acontece aqui? Leia, é uma graça. Aí tá, e aí eles casam esses 2 meninos aí, o velhinho, e enfim, o velhinho vai a falecer. Mas tá, e a família recebe ajuda. Mas enfim, e aí ele tá contando essa história na gruta pra dona da casa. E aí ele fala que ama muito essa menina, que ele ficou apaixonado por ela, né? Que foi uma experiência, assim, única na vida dele, onde o velhinho casou os dois. Foi muito emocionante pra ele. E ele chamava ela de minha esposa, né? Ele tinha ela como minha esposa. E aí ele começa a ficar meio doido, né? Tipo, ele fala pra todo mundo, assim, como se já tivesse casado, de verdade, com ela. Foi uma coisa, assim, muito forte na vida dele. E aí a família dele começa a ficar meio preocupada, principalmente a mãe, né? Aí ele resolve, os amigos fazem piada, enfim. Aí ele resolve largar de mão e se entregar ao amor aí durante, né, os anos que se passam. E aí ele namora uma outra menina. E eu anotei, porque é importante, então eu devo ter anotado porque é importante. Então, pausa aí que eu vou falar pra vocês. A primeira por quem ele se apaixona é uma morena. E essa morena, gente, muito jovem, muito jovem. E ela se casa com um cara. Ele começa a namorar essa menina. E não dá certo. E ela acaba se casando com um velho. Aí beleza, depois ele namora uma outra menina aqui, uma pálida. Também não dá certo. E aí depois ele namora uma outra menina aqui que é uma rosada. E também não dá certo. Sabe? Todo mundo vai deixando. Tipo, a última, se eu não me engano, rola até uma traição, sabe? Ela fica se correspondendo com Augusto e também com um primo que ela tem. Então, tem uma história aí que tá indo lá ver essa menina, os dois estão indo juntos, sabe? O primo e Augusto. E aí eles vão lá, chegam à janela e, enfim, lê. Mas tá, ele conversa sobre isso com a outra mulher. E a mulher com quem ele conversa fala pra ele, olha, todas as mulheres são assim, elas iludem mesmo os rapazes, e faz uma musiquinha. Ela canta uma musiquinha falando sobre isso, sabe? Tem até a musiquinha aqui. Depois você dá uma olhada. E aí fala sobre as mulheres iludindo os homens. E ele toma isso pra si e ele resolve que na realidade, que ele tava pensando até em ver a pátria. Mas aí ele fala, quer saber? Vou fazer o seguinte, eu vou amar todas elas. E é o que ele faz. Então ele segue a vida assim, amando todas. Mas tá, ao desenrolar dessa história, ele conhece a prima de Felipe, né, que é a moreninha, o nome dela é Dona Carolina. Dona Carolina tem 14 anos, tá? Mas tá. E ela é muito travessa, muito bonitinha. Conforme o Augusto tá contando essa história pra dona da casa, Dona Carolina tá ali espivitada pra todo lado, e cantando e andando. Sabe, tem até um momento que você percebe ali que ela ouviu a conversa da dona da casa com Augusto, nananana. E Augusto, no momento ali, ele vai dar uma respirada e bebe a água da gruta. A dona da casa conta pra ele que quem bebe daquela água acaba se apaixonando. Então ela conta a história de uma índia que se apaixonou por um rapaz, que chorou muito. Então a água que cai ali da gruta é a lágrima dessa índia. Mas enfim, aí ele vai passando uns dias nessa casa e vai se afeiçoando a Dona Carolina, né? Que no primeiro momento, lhe parece feia e depois já vai mudando completamente.
Mas tá. A ama de leite de Dona Carolina, ela não é acostumada a beber. Mas tá ali numa festa e tem um cara lá, né? Que ela começa a conversar com ele, e aí ele vai empurrando umas bebidas pra ela vai bebendo, ela deita na cama. Aliás, desculpa, ela deita na cama não. Ela vai bebendo, passa mal, o cara vai pra um lado e ela deita ali na cama depois, passando mal, e aí o pessoal da casa vai ver o que tá acontecendo, né? E ela tá ali passando mal e todo mundo fica, será que ela tá bêbada? Será que aconteceu? Será que ela tá doente? E todo mundo fica crendo que a bichinha tá doente, não bêbada. Eles chamam os 4 médicos lá e eles fazem uma brincadeira. Enfim, uma série de coisas vai acontecendo e essa mulher tá ali na cama, deitada, passando mal. Tá, tem um momento em que a Dona Carolina, essa é a ama de leite, né, da Carolina ali. E tem um momento que eles sugerem que façam um escalda-pés. É muito bonitinho, porque Augusto vai lá ver o amor que ela tem por essa ama de leite, o cuidado que ela tem. Então é muito fofo. Ok, tem um outro momento também em que alguém derrama vinho ali na roupa. E Augusto, mais um rapaz ali, vai se esconder, vai num quarto das meninas para poder trocar de roupa. Pra poder, né, se arrumar e tal. Ele se esconde embaixo da cama, eles se escondem ali e ficam ouvindo as conversas, que também são muito engraçadas. Mas ok. Aí, tá rolando essa festa dura alguns dias, tá? E 4 mulheres vão até o banheiro e Dona Carolina fica ali dormindo numa cadeira. Pode ver que ela tá fingindo que tá dormindo. Mas as mulheres começam a conversar e falar de Augusto. Que Augusto tá apaixonado por elas, que tá brincando com elas. Aí uma fala, ele se apaixonou por mim, ele falou tal coisa, nananana. E aí elas resolvem brincar com Augusto. E elas escrevem um bilhete falando para Augusto encontrá-las na gruta. E aí, na hora que o Augusto chegar lá, eles vão falar, te pegamos, você tentou conquistar todo mundo, eu não conquistou ninguém, nananana. E Carolina só ouvindo. O que a Carolina faz? Coloca um outro bilhete, né, no bolso de Augusto, escondido sem que ele perceba. E aí ele fica sabendo da tramóia das 4 mulheres lá. E aí ele chega na gruta, na hora marcada, e aí ele começa a brincar com essas mulheres. Ele começa a falar os segredos dela, que ele ouviu lá no quarto, embaixo da cama, mas como se fosse uma fada da gruta que estivesse contando, e elas ficam todas, mas, meu Deus, o que tá acontecendo? Como é que ele sabe dessas coisas? E tal. E aí vai desenrolando. E aí elas vão embora ali, e tem uma parte, olha só, que ele fala delas, vieram buscar lã e saíram tosquiadas. É muito engraçado as coisas que ele descobre aí dessas mulheres. E ele também fala sobre Dona Carolina ali. Dona Carolina é a última a sair da gruta. E ele, no final das contas, tá muito apaixonado por ela. Mas enfim, todo mundo vai embora, essas festanças acabam. E todo mundo vai pra casa. Mas Augusto, né, tá ali apaixonado pela bela moreninha. Quando ele volta, ele resolve que tá gostando dela e que vai visitar ela todos os finais de semana ali que ele puder. Então ele vai com o Felipe, às vezes sem Felipe, na casa da dona da casa ali, da avó de Felipe, né, pra ver a Dona Carolina. E você vê aí certas situações até deles brincando de boneca, ela ensinando ele a costurar. Enfim, uma série de coisas vão acontecendo. Até que tem um final de semana que o pai de Felipe proíbe, aliás, que o pai de Augusto proíbe ele de ir, né, nessa tal ilha, e ele fica muito doente. Imagine Carolina, que sempre ficava esperando ele. Mas enfim, no final das contas, o pai dele resolve voltar lá na ilha, né, e aí eles conversam, o pai dele conversa com a dona da casa, né, a avó de Felipe, sobre os dois ficarem juntos, né, a possibilidade deles se casarem e tal. E aí a Dona Carolina chama ele pra gruta pra bater um papo com ele, pra conversar, e fala que não pode se casar com ele porque ouviu a história, né? E ele já prometeu o coração a outra menina, ele já tá casado com outra menina, que ela não pode se casar com ele de jeito nenhum, nananana. E aí, gente, essa parte é um drama, mas enfim, ela revela que por fim, quem é essa bendita menina por quem ele se apaixonou quando era criança? Era ela no fim das contas. E aí, óbvio, né? Eles se casam e é tudo muito lindo. Aí eu queria falar que o finalzinho, eu não anotei o finalzinho, então vocês vão esperar, tá?
Ah, tá. Aí Felipe, né, fala, né, que você precisa, como Augusto perdeu a aposta, Felipe vai cobrar no fim das contas, né, e aí já sabe como é que vai escrever, já escreveu o negócio, ele fala que já escreveu, e ele fala, então qual é o nome, né, que você deu pra essa história que você perdeu, né, precisava escrever uma história, qual é o nome? E ele chama de A Moreninha. Gente, vocês estão lendo a história de amor de Augusto e Carolina na Ilha de Reticências. É uma delícia esse livro. É muito bonitinho, acontece tanta coisa legal assim. Então, se tiver interessado, comprei esse livro aqui no shopping, paguei R$5. Super barato. Consegue consumir boa literatura assim por um preço absurdo. Se você procurar, é claro, né? Tem lugares e lugares. Mas enfim, tem porquê desse livro ser tão barato também, né? Mas enfim, isso não importa. O importante é que é ótimo. Vá atrás. Inclusive, por ele ser um livro muito antigo, eu acho que ele já é domínio público aí. Você pode baixar à vontade pra você ver, apreciar nesse final de semana essa ótima literatura brasileira. É incrível. Vocês gostaram? Eu amei, amei, amei. Tem tanta coisa interessante aqui. E eu acho que o que mais impressionou aqui é a idade deles. Eles são muito, muito jovens. Né? Essas estudantes de medicina, eles são muito jovens, as meninas também são muito jovens. Então, naquela época, né, era diferente. Mas é muito bacana. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta aqui alguma coisa, sabe? Se você já leu, se você gostou. E até a próxima. Bom final de semana. Aproveite a literatura brasileira, que é bom demais. Até a próxima sexta.